Ocupo a tribuna nesse instante para aqui manifestar a minha insatisfação e principalmente o meu desapontamento em razão de uma decisão da excelentíssima senhora Presidente da República, Dilma Rousseff, que, ao sancionar uma proposição que derivou da medida provisória 565, votada neste plenário e também na Câmara dos Deputados, decidiu por vetar um dos artigos que havia sido incluído por decisão do relator, senador Walter, do Estado da Bahia, e também de minha autoria. Quero dizer a Vossa Excelência, senhor presidente, senhores senadores, que o sul do país é uma região produtiva, é uma região de grande desenvolvimento econômico, é uma região que, sem dúvida nenhuma, sempre esteve a serviço do país e sempre contribuiu para que o país pudesse promover ações que visassem o resgate daquelas regiões e daqueles brasileiros que, do ponto de vista econômico, se encontravam em situação inferior ou em situação momentaneamente conceituada e classificada como de dificuldades. É normal lá no sul do país ouvirmos críticas e manifestações de nossa gente quando constata e verifica que existem ações do governo federal voltadas ao norte e ao nordeste de forma diferenciada em relação àquelas que promove em favor do sul. É voz corrente no sul do país que as atividades econômicas do nordeste e do norte têm apoio governamental mais expressivo, mais consistente e mais atrativo do ponto de vista de custo financeiro, de prazo de pagamento, de limites de crédito, etc., etc., tanto na área da indústria quanto na área do comércio e principalmente na área da agricultura. Mas é também verdade que no sul do país nós sabemos que a região norte e nordeste do país tem condições climáticas diferentes das nossas e, por isso mesmo, precisa de maior atenção, de maior apoio e de maior presença do governo federal. Por isso mesmo, senador Jarbas Vasconcelos, se de um lado existem algumas manifestações de crítica, por outro lado também elas estão sempre vinculadas à compreensão e ao entendimento de todos de que precisam ser promovidas para que o Brasil seja mais igual e se desenvolva como um todo. No mês de abril deste ano, a presidente Dilma Rousseff encaminhou a medida provisória 565 para o Congresso Nacional e nesta proposição, Sua Excelência, a Presidente da República, que agora se encontra nos Estados Unidos, na reunião da ONU, propôs que o Congresso Nacional aprovasse uma providência legal que permitisse ao governo conceder determinadas isenções, determinados benefícios, determinados subsídios aos agricultores do Norte e do Nordeste que foram atingidos pela seca e pela estiagem no início deste ano de 2012. Nós temos absoluta solidariedade a prestar aos agricultores do Norte e do Nordeste que sofreram as consequências da seca e da estiagem. Nunca, que eu saiba, senadores do Rio Grande do Sul, do Paraná ou de Santa Catarina, neste plenário, em qualquer mandato, se opuseram a qualquer ação do governo federal que fosse direcionada a apoiar e a atender as reivindicações daqueles que fossem atingidos por calamidades, como enchentes, como secas, como estiagem, etc. e tal. Desta vez, a Presidente da República manda para o Congresso, em abril, como eu já disse, uma proposição pedindo
autorização legislativa para utilizar os fundos constitucionais de financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste para subsidiar os agricultores daquelas regiões, principalmente do Nordeste, que precisavam quitar financiamentos e não poderiam honrá-los no vencimento. Eu acho que é absolutamente adequada a providência da Presidente da República. Mas quando esse processo começou a tramitar no Congresso, através da comissão especial designada pelo presidente do Senado, eu imediatamente apresentei uma emenda e pedi que a região sul, composta pelos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, também fossem contempladas. Uma vez, senador Cacildo Maldaner, que nós não temos para o sul do país um fundo constitucional que suporte e que dê condições de subsídio, de prorrogação de prazo, de redução de custos para determinados financiamentos destinados a desenvolvimento econômico e principalmente à atividade agrícola. O senador Walter Pinheiro, que foi o relator dessa matéria, apresentou o seu parecer e, para minha felicidade, acolheu a minha emenda. E para que ela fosse acolhida, todos os senadores dos 3 estados, o senador Álvaro Dias, o senador Requião, o senador Sérgio Souza, o senador Cacildo, o senador Luiz Henrique, o senador Paulo Paim, o senador Pedro Schimel, a senadora Ana Amélia, todos estiveram de acordo, porque o Sul precisa. O Sul não é uma maravilha dentro do Brasil. O Sul tem agricultores com mãos calejadas que trabalham de sol a sol 365 dias por ano. E quando a água falta, senhor presidente, eles cavam buracos na terra para buscar a água a 60, 70 metros de profundidade. Os prefeitos das pequenas cidades de Santa Catarina contratam caminhões-pipa para buscar a água a 60, 70 quilômetros de distância. Quando a água falta e a chuva não vem, eles choram sentados na varanda das suas casas, porque ou não podem colher ou não podem plantar. Quando falta água na estiagem, eles veem os suínos morrerem de fome e os frangos nos grandes aviários passarem sede. Não é só no Nordeste que tem tristeza e dificuldade, no Sul também tem. Apenas é por um período menor. E como não é sistemático, não exige a criação de um fundo constitucional para permanentemente ajudar. Então eu apresentei a emenda. Os senadores do sul do país se solidarizaram com ela. O senador Walter Pinheiro, relator, acolheu. Este plenário, o plenário da Câmara dos Deputados, aprovou. E qual não é a minha surpresa, senadores, ao ver que a senhora Presidente da República, depois de longos, quase 30 dias de espera, sancionando o projeto de conversão, simplesmente vetou o artigo que esta Casa aprovada. Nós somos aqui capachos da Presidente da República, os do governo, inclusive, porque aqui se vota com acordo, aqui se vota com a aprovação de relator que integra a bancada da Presidente da República e simplesmente ela veta. Como se nada tivesse sido combinado, como se nenhum agricultor precisasse da atenção governamental, como se eu estivesse aqui no dia em que defendo os agricultores do sul do país, fazendo um papel de oposição a este governo, coisa que não fiz, porque tem agricultor lá de Santa Catarina que é eleitor do PT, sim senhor, e que passou pela estiagem e ainda não pagou sua dívida no banco. Eu não estou aqui e não estive no dia da apresentação da emenda falando como senador de oposição. Eu estava aqui falando como senador do meu povo, da minha gente e dos brasileiros. Vocês concedem uma parte, senador Paulo Malta? Em seguida, senador Cacildo, e tenho certeza que o senhor presidente será benevolente e me concederá mais 2 minutos para que eu conclua meu pronunciamento. Eu digo simplesmente que não aceito e não concordo que a presidente tenha vetado esse artigo.
por sugestão do Ministério da Fazenda, onde temos sentado na bela poltrona ministerial um cidadão brasileiro que eu já chamei muitas vezes na conversa íntima com meus colegas e agora eu torno pública como Guido Insensível Mantega. É assim que eu vou denominar este cidadão brasileiro, que pode saber muito de economia, mas não tem sensibilidade para entender o sofrimento de determinados segmentos da população, não tem sensibilidade para compreender a reivindicação e o pleito de quem faz política limpa, séria, honesta e bem-intencionada, como é o meu caso e como é o caso de muitos nesta casa, que não me recebe há 1 ano para uma audiência, embora tenha prometido na CAI que me receberia uma semana depois, que eu lhe fiz a crítica pessoalmente por não ter me atendido depois de 3 meses de solicitação. Este ministro insensível é o que recomendou para a presidência o veto. Sabe por quê, senhor presidente? Porque, segundo ele, o Conselho Monetário Nacional já havia adotado as providências para atender os agricultores da região sul, senadora Ana Amélia. As resoluções do Conselho Monetário, e eu as li todas, falam de prorrogação, falam de concessão de mais crédito, querem enforcar o agricultor do sul do estado e do sul do país, querem fazê-lo ficar devendo mais. 23 mil agricultores de Santa Catarina eram suinocultores, senador Cacildo, há 10 anos atrás. Hoje só tem 8 mil e Vossa Excelência, que é especialista no assunto, pode até me ajudar. Foram embora da atividade porque não aguentam de tanta dívida que não conseguem pagar. Preferem vender e ir embora. Vão para onde? Vão para o Nordeste? Ouço com prazer o senador Cacildo Maldani, que me pediu uma parte. Acho que Vossa Excelência sintetiza bem esse momento que estamos a viver. Vossa Excelência foi providencial no momento em que tramitava essa medida provisória aqui no Congresso Nacional, para atender uma região justa do Nordeste, principalmente da Bahia, convivendo um problema muito sério, o Nordeste inteiro. E nós, no sul, uma parte do Paraná, o nosso oeste catarinense, a parte a região das Missões, no Rio Grande do Sul, a região de fruticultura também, em nossa Santa Catarina. E aí foi providencial apresentar essa emenda, discutir com o relator Walter Pinheiro, e foi acolhida essa proposta, um entendimento entre as lideranças, entre nós, o Congresso Nacional, para socorrer também essa questão do sul momentânea que se passava uma crise tão forte. Principalmente a questão da suinicultura, da sojicultura, esses pequenos produtores que tiveram, na verdade, prejuízo, ficar na mão. E esse veto nos surpreende. À primeira vista, é de uma espécie de uma sacrossanta revolta. Agora, diz na justificativa, Vossa Excelência acaba de declinar, que a região sul foi contemplada. Agora, se essa contemplação é em função de prorrogação apenas, aí vai dar um problema sério aqui. Aí, na hora de analisarmos o veto aqui, vai dar problema. Eu estava querendo buscar informações, que estou chegando no sul, para ver quais são as explicações de o atendimento está sendo feito, está sendo de outras maneiras, para ver se isso convence e atende. Porque se é só prorrogação, aí fica muito complicado. Então, eu quero lhe cumprimentar pela preocupação que traz, senador Paulo Bauer, vocês que foi autor dessa proposta e que todos nós, os 3 estados do Sul, inclusive, aplaudimos e abraçamos essa tese, e foi feito um entendimento aqui no Congresso Nacional, um entendimento político, um acordo entre as lideranças, entre todos nós, e isso agora ficou uma situação muito complicada, sem dúvida alguma. Eu agradeço a Vossa Excelência, e antes de ouvir a senadora Ana Amélia, eu quero apenas fazer a seguinte observação. A emenda que eu propus permitia que o governo destinasse recursos do orçamento da União para o BNDES, para que o BNDES subsidiasse exatamente os procedimentos e as providências destinadas aos agricultores da região sul em municípios onde tivesse sido declarada a calamidade pública, o estado de emergência. São 563 municípios nos 3 estados que declararam essa condição. Portanto, não era para todos, não era para qualquer um, era para quem comprovadamente necessitasse da providência. Ora, se para o Nordeste existem fundos,
e nós não temos nenhuma restrição a eles, como já mencionei, se para o Norte e Nordeste existem subsídios e existem concessões de prazo, o Sul não pode, senador Cacildo, se contentar com prorrogação pura e simples, nem tampouco com a concessão de mais crédito. Tem gente que deve 10 mil, vai continuar devendo 10 mil com o mesmo juro, com a mesma taxa de juros que tinha contratado, ou seja, sem reduzir nada, apenas prorroga. E ainda dão mais 10 para ele. É como colocar a forca no pescoço do agricultor e dizer para ele procurar uma árvore. Só isso. É essa a decisão do ministro Guido Insensível Mantega. Porque eu duvido que a senhora presidente da República tenha tomado a decisão por conta própria. Ela que viveu no Rio Grande do Sul, ela que é política, aliás, uma grande política, tem um jogo de cintura reconhecido e aplaudido por todos, ela certamente não deve ter lido o que assinou, porque se tivesse lido, não teria assinado, não teria concordado. Ouço a senadora Ana Amélia com muito prazer. Senador Paulo Bauer, eu aproveito até a registrar a presença do presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilkowski, porque os pequenos municípios também enfrentarão sérias dificuldades diante dessa que o senhor considera insensibilidade. Eu queria registrar aqui novamente a ação política do senador Walter Pinheiro, que na relatoria dessa medida provisória acolheu adequadamente, com senso de oportunidade e de justiça, a reivindicação que não era só do seu estado de Santa Catarina, mas era do nosso estado do Rio Grande do Sul, que insistimos para abrigar essa reivindicação, essa emenda, considerando também apelos da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Rio Grande do Sul, a FETAG, que revelaram a gravidade não só da avicultura, mas também da suinocultura, que só agora está começando a haver uma pequena luzinha no fim do túnel, porque o setor também enfrentou uma grave crise provocada por aspectos nacionais de mercado e internacionais e agora agravado por um aumento exagerado dos custos da ração, que é a principal matéria-prima ou insumo para a suinocultura e para a avicultura. Ou seja, fatores que vêm agravar ainda mais um setor que é relevante para a economia desses estados. E não só isso, também para a composição do nosso superávit comercial, que é a exportação de aves e de carne de suíno e de carne bovina, que o Brasil é um protagonista importante. Então, é lamentável. E a conclusão de tudo isso, senador Paulo Bauer, senhores e senhoras senadores, é que esta casa está perdendo a competência de aperfeiçoar matérias que chegam do Executivo. Nem isso nos está sendo dada a oportunidade de desempenharmos a nossa função determinada pela própria Constituição Federal e por qualquer regime democrático sério. Cumprimento o senador Paulo Bauer. Agradeço, senadora Ana Amélia, e com certeza a parte de Vossa Excelência enriquece o meu pronunciamento, principalmente pela observação final. Esta casa não existe para ser contra o governo nem a favor do governo. Essa casa existe constitucionalmente para proteger o Estado brasileiro. E o Estado brasileiro é formado por sua gente. E a sua gente deve ser tratada de forma equânime, igualitária, justa. E, neste caso, foi tratado o sul do país de uma forma injusta e indevida. Aliás, quando eu falei da insensibilidade do ministro da Fazenda, ela certamente também se fez presente em relação ao senador Walter Pinheiro. Porque se o relator da matéria é do governo, se ele integra a bancada do governo, pelo menos nos tempos em que eu fui parlamentar de governo era assim, não sei se mudou. O relator sempre mantinha um diálogo muito próximo com o governo e com as lideranças do governo, exatamente para que o texto de formas que depois não viesse a causar problemas ou mesmo fosse necessário o veto. E se houve alguma incorreção de redação, como inclusive menciona o veto presidencial, essa incorreção foi produzida e foi avalizada pelo próprio Ministério da Fazenda, levando o relator e induzindo o relator a erro, o que me parece uma atitude mais grave ainda do que a própria falta de sensibilidade.
Quero também cumprimentar aqui o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, o nosso grande prefeito gaúcho, Paulo Zilkowski, que se faz presente, e quero dizer que tenho expectativa e esperança que este assunto ainda mereça uma atenção exclusiva e diferenciada do governo e que esse equívoco seja reparado no menor prazo em favor da agricultura do sul do país e dos agricultores que produzem para os brasileiros e para o mundo todo. Muito obrigado.